Bem-vindas, bem-vindos. Embora seja um evento voltado para o público feminino, o público feminino é extremamente inclusivo, né? A mulher é feita para receber, para carinhar, para formar a família, para unir. Então, que esse seja um movimento e que esse seja um evento da gente encontrar diferenças e pontos em comum também. É um grande prazer estar aqui, aceitar esse convite da Viviane Andrade, que é uma figura ímpar, uma mulher incrível, muito, extremamente realizadora e empreendedora, e para falar de empreendedorismo e vamos falar muito da minha experiência como empreendedora e dicas, né, do que dá certo, do que não dá, dos desafios, dos medos, dos acertos, dessa trajetória empreendedora que eu tenho. Então, vou começar falando um pouquinho de mim, para vocês me conhecerem. Eu sou Luciana Bucchi, eu sou administradora por formação, eu tenho mestrado em estratégia empresarial e comecei a empresariar aos 21 anos. A minha primeira empresa eu abri, eu tinha 21 anos, eu ainda estava na faculdade. Ela funcionava no gabinete, no segundo quarto que eu tinha na minha casa. Eu casei cedo, eu casei com 20. E o investimento inicial foi um computador, que na época era muita coisa, uma impressora e a mesa do computador. E assim eu comecei, eu sozinha, resolvemos abrir uma administradora de condomínios, porque eu já tinha tido experiência como síndica, eu estava estudando administração, e não precisava de capital inicial muito alto. Então abrimos o contrato social, né? Tinha que ter sócio na época, tinha que ser uma limitada, então éramos 3 sócios, mas só eu atuava. E aí você se vê, caramba, e agora? Você sozinha, não tem cliente, o telefone não toca, né? Como é que você dá os primeiros passos? Eu lembro de sair de porta em porta nos prédios, deixando uma mala direta que eu imprimia ainda na minha impressora matricial, era aquela coisa fiz um monte de mala direta, entregava nas portarias e isso resultou, sabe em quantas vendas? Nenhuma. Não é assim que vem os primeiros contatos. O primeiro contrato veio do meu network, né? Que a gente fala nossa rede de relacionamentos, que é uma das características importantes do perfil empreendedor. É você criar uma boa rede de relacionamentos e saber usá-la. Então, o primeiro contrato veio de um corretor com quem eu tinha trabalhado, na incorporadora onde eu trabalhava antes. E aí eu comecei a administrar o edifício Maria Marta, na Graça. O segundo contrato veio também do network, era o prédio que eu morava, né, que eu tinha acabado de me mudar. O terceiro contrato também foi network, era um contrato, o síndico era um primo da minha mãe. O quinto contrato também foi de relacionamento, foi outro corretor que eu tinha conhecido na empresa que eu tinha trabalhado. E aí o sexto contrato veio de onde eu não conhecia. A empresa começou a fazer o nome e os contratos começaram a vir, independente do meu network, né? A empresa começava a ter vida. E eu disse, poxa, tá dando certo. Eu toquei a empresa por 7 anos, mas eu vendi a carteira de clientes da empresa e realizei prejuízo. Eu posso dizer que a minha primeira empresa deu errado, fez água. Eu lembro que eu fui trabalhar na indústria e eu, com meu salário, paguei dívida que eu fiz para poder demitir os funcionários e fechar a empresa, né? Fechar o CNPJ. Então, minha primeira empresa eu chamava de meu MBA, foi meu investimento na minha pós-graduação que eu não tinha feito na época. Aprendi muito, você trabalhar só, você liderar pessoas, você coordenar equipes, atender clientes, gerenciar crises. Principalmente é um segmento de serviço, então a crise ela acontece na hora e na frente do cliente, então você tem que dar uma solução rápida. Isso me trouxe uma bagagem, uma experiência muito grande, muitos desafios,
né? Teve momentos que eu pensei, caramba, é isso mesmo que eu quero. Muitas vezes eu virei noite trabalhando, porque eu fazia tudo no começo da empresa. Então eu fazia o financeiro, eu fazia o RH, eu fazia o operacional, eu fazia o comercial, eu fazia tudo, então a sobrecarga de trabalho era enorme. Mas é uma característica que a gente vê muito nos empreendedores, que é a sua capacidade de realização. Então é o pegar, botar a mão na massa e fazer. Isso é uma habilidade empreendedora, classificada inclusive pelos estudiosos que já mapearam perfis empreendedores. É uma característica que eu sempre identifiquei em mim. Eu sempre fui de ir fazer. Então essa característica aparecia em mim quando eu era líder de sala, na época ainda de colégio. Então eu fui líder de sala há vários anos, então eu que tinha que encarar professor, conselho escolar, eu que tinha que falar com um colega quando tinha algum problema. Então isso já mostravam algumas habilidades ali no meu segundo grau, né? Quando eu fechei a empresa, eu voltei a soltar currículo e disse, agora eu vou trabalhar para os outros, né? Não vou ter o peso de empresariar, os riscos e o estresse e tal. E entrei numa grande multinacional, que foi a Procter & Gamble, onde eu trabalhei por 3 anos e saí porque eu recebi um convite para dirigir uma outra administradora de condomínios paulista que estava vindo para Salvador, que era a Itambé. Implantei a Itambé em Salvador, Complexo Costa do Sauípe, a parte de condomínio. Voltei para o segmento onde eu já tinha desenvolvido uma habilidade técnica, né, conhecimentos específicos da área. Depois implantei várias filiais da empresa e depois de 8 anos de empresa, eu já estava um pouco cansada da área e eu tinha voltado, o comichão de empresariar tinha me pego de novo e eu tinha comprado já um buffet infantil. Isso foi em 2006 e em 2008 eu efetivamente me afastei da empresa, deixando sempre as portas abertas, né? Prestei algumas consultorias para a empresa, depois eu passei um ano dando aviso prévio para Itambé, eu vou sair para preparar meu substituto, porque isso também é muito importante, deixar as portas abertas. Você deixar a sua reputação é o que constrói a sua rede de relacionamentos. Lembra aquela rede de relacionamentos que me gerou os primeiros clientes na minha primeira empresa, que chamava Adbem? Essa rede de relacionamentos, ela se constrói se você constrói uma reputação, se você tem uma marca pessoal que transmite confiança. Porque se for uma marca que transmite aspectos negativos, é claro que é isso que você vai colher. Então, existe aquela regra que se planta, que se colhe. Se você planta seriedade, se você planta respeito, se você respeita as pessoas, você será respeitado. Tanto que eu posso dizer, a primeira empresa eu sempre atuei numa área que era extremamente masculina, que é o mercado imobiliário, que era quem me alimentava de imóveis. Eu tinha um trabalho muito forte com incorporadoras. Por muitas vezes eu fui a única mulher numa mesa de reuniões, por muitas vezes, mas isso nunca me assustou, porque eu sempre confiei muito na solidez daquilo que eu estava fazendo, daquilo que eu acreditava, e aí vem os valores que eu tenho que agradecer à minha mãe, que foi quem me ensinou tudo. E isso faz também parte daquela construção da reputação que vai construir a nossa rede de relacionamentos, que vão gerar os contatos, que vão gerar os contratos, que vão gerar os negócios. Então, em 2008 eu comprei o Planeta Festa, já tinha comprado há 2 anos, assumi e larguei, tirei o terninho, tirei o escarpão, tirei a roupa de executiva, adotei o sapato baixo, a calça jeans e fui aprender a fazer festa. Então, comecei a participar de congresso, porque é uma coisa muito importante quando você resolve empreender, é conhecer do ramo. Então, o que eu conhecia de festa era como convidada, eu precisava conhecer de festa como executora, então eu precisava conhecer todas as partes técnicas, fornecedores, e aí eu comecei a usar todo o meu conhecimento de gestão como administradora de formação que sou, e fui aprender a encher balão, a fazer decoração com balão, que eu sempre fui uma negação, sou péssima em habilidades manuais. Enfim, o negócio de festas começou a crescer, a gente comprou em 2010 um segundo buffet, que foi o Balada Hall. A
gente comprou a carteira, na verdade, não a empresa. Em 2012 compramos o terceiro, que foi o acervo da Estação Criança, e montamos o Planeta Festa em Buí. As coisas estavam indo de vento em popa, negócios crescendo, a gente dominando já a área, fazendo muita festa, a economia estava aquecida, tudo maravilhoso. Essa é a parte boa do empresariado, dá um gosto quando você diz, caramba, botei a mão numa coisa que eu acertei. Uma realização pessoal enorme, e principalmente que você sabe que você está realizando um serviço legal também. Quando você vê os indicadores de satisfação do cliente, quando você vê o volume de famílias para quem você está ajudando a gerar emprego e renda, com a força do trabalho do negócio que você toca, proporciona. Isso é uma realização pessoal muito grande, pessoal e profissional. Mexe no ego, mexe na vaidade. E aí vem a crise, né? A crise em 2014, a gente já tinha uma crise anunciada. A gente não sentia ela, a gente estava em pleno emprego, mas para quem faz análise estratégica, você já conseguia enxergar que o cenário de crise estava montado e que a gente teria uma provável crise de 4 anos com a reeleição da Dilma. E foi isso que aconteceu, a Dilma foi reeleita e a crise se instalou. E aí vem a parte dura de empresariar, né? Eu cheguei a ter uma queda de 50% no faturamento de festas, é forte, é muito forte para uma empresa que tem custos fixos altos. E a gente foi ali persistente, né? Seguramos, 2015, ponto de equilíbrio, 2016, ponto de equilíbrio, 2017 demos prejuízo, 2018 estávamos dando prejuízo. A gente tomou a decisão de fechar uma casa. Então fechamos uma casa, conseguimos realocar a maior parte da equipe, mas nem todos. Então isso é uma dor muito grande do empresário, quando você vê que você precisou desligar funcionários e famílias que dependiam daquele emprego ficaram sem renda, isso dói. Mas recomeçamos, investimos forte no buffet infantil, no Planeta Festa em Buí. Então você fecha realiza prejuízo e tem que investir nas instalações do outro, né, para a coisa vigar. E aí a gente começa a retomada. 2019 foi uma retomada de crescimento, voltamos ao lucro para cobrir os prejuízos, e aí vem 2020 a Covid. E a gente é proibido de funcionar, a gente deve ser o último setor a voltar à atividade, eventos. E aí vem uma outra característica que é muito necessária para um empreendedor ter, que é a resiliência, a persistência. Eu não chamo nem de resiliência, é a persistência, porque resiliência é você voltar para o mesmo estado. A resiliência dos materiais você faz uma pressão no material e ele volta para o estado original. A persistência é diferente. Você sofre o impacto, você sai quebrado, mas você recomeça. Então isso é uma característica que é necessária para o empresário. Você ter persistente, porque a vida é feita de altos e baixos. Quando você decide empresariar, você assume o risco. Quando você é empregado, o único risco que você assume é o de perder o emprego. É duro perder o emprego? É. Mas você perde só o emprego. Quando você empresaria, você perde a renda, você não só perde a sua renda, como você perde o seu patrimônio, você perde o sono, você perde a tranquilidade, né, da crise, mas também tem os momentos de felicidade. A gente está no meio da pandemia, eu estou num negócio que é um dos mais afetados pela crise e eu já fiz conta. Isso é outra característica muito importante do empresário, é preciso ter controle. Então você tem que ter controle, tem que ter plano, tem que ter planejamento e tem que ter controle. São duas habilidades empresariais e empreendedoras necessárias. Então a gente já fez conta, eu e minhas sócias. A nossa expectativa é que a gente vai levar 1 ano e meio a 2 anos para poder recuperar o prejuízo da Covid. Então eu já estou no final, quando você soma 4 anos de crise de Dilma, 1 de recuperação, 1 de pandemia, mais 2 de recuperação, já são 8 anos.
8 anos que estou chamando de década perdida, que foi um pouco do que a gente viveu na década de 80. Eu não vivi empresariando, eu era criança, mas a gente lê e a gente escuta. Eu vi meus pais passando por essa década perdida. Foi uma época que a família deu uma estagnada e uma empobrecida, de certa forma. E eu estou vivendo isso agora, né? Meio uma década perdida. Aí você vai dizer, Luciana, e aí, você desistiu de empreender? Se você pudesse, você saía de tudo? Não. Não. Não, porque eu tenho a liberdade de criar, de decidir e de fazer, que não tem preço para mim, que é outra característica de habilidade empreendedora. É você ter capacidade de assumir riscos calculados, de tomar decisão. Eu tenho a capacidade de coordenar equipes e liderar equipes dentro do meu estilo e do que eu acredito que seja o correto, que eu talvez não tivesse na iniciativa privada com tanta liberdade. Isso também para mim não tem preço. E a outra habilidade empreendedora, liderar equipes. E essa característica da resiliência, né? da resistência, da persistência, de levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se você não tem essas características, empreender vai ser mais sofrimento do que prazer para você. Agora, você também aprende a desenvolver elas com o tempo. Você vai aprendendo com as pancadas que a vida te dá, você vai calejando. Ainda acredito muito na minha capacidade produtiva, mas é claro, já tenho uma preocupação de futuro, mas eu ainda acho que eu ainda tenho aí uns 20 anos de capacidade produtiva plena pela frente, então ainda dá tempo de refazer, de reconstruir, de recomeçar. E tô sempre pensando em coisas novas. Então, nesses últimos 6 anos aí que a gente enfrentou crise, já pensei em outros negócios, já cheguei a montar plano de negócio, não consegui viabilizar, porque essa vontade de realizar, essa capacidade de realizar, ela está muito presente no empreendedor. Seja um empreendedor que vai trabalhar na iniciativa privada como funcionário, seja aquele que vai empresariar. Hoje o mercado de trabalho valoriza muito essas habilidades empreendedoras. O emprego formal, como nossos pais conheciam, como meus pais conheciam, pode ter muita gente jovem aí, mas aquela coisa de trabalhar na mesma empresa a vida inteira, acabou. O mundo mudou. As tecnologias estão mudando e a gente está passando exatamente por uma das curvas das crises do capitalismo, né? Essa pandemia pode ser a força, o ponto de inflexão da curva das crises do capitalismo. Então a gente vai começar uma nova fase de ascensão muito gerada pelas novas tecnologias, uma mudança comportamental, uma mudança cultural, que termina gerando uma mudança econômica, uma mudança política. São os ciclos do capitalismo, como a gente conhece. E poder realizar em qualquer desses momentos é algo muito válido para o empreendedor, e as empresas querem nos seus quadros de funcionários pessoas com essas características. Pessoas que assumam riscos calculados, pessoas que tenham liderança, pessoas que tenham resiliência, pessoas que não desistam na primeira dificuldade, pessoas que saibam usar a sua rede de relacionamentos, né? Que são aquele conjunto de habilidades empreendedoras. Se desenvolve com o tempo? Claro que desenvolve com o tempo, desenvolve com as experiências, desenvolve com conhecimento, desenvolve com estudo, desenvolve observando, aprendendo e errando. E uma coisa que me enriqueceu muito também nesse processo, que eu terminei não falando, que eu falei do meu lado empresarial, eu também sou professora. Então, o mestrado veio por conta disso, né, para fazer um currículo interessante para a academia, que é uma área que eu gosto muito da aula. Então, tudo que eu estudo para melhorar a minha aula, eu aplico no meu negócio. Então, conhecimento, e aí a gente fala de conhecimento técnico, é algo também extremamente valioso quando você está empreendendo ou empresariando.
Enfim, se eu que pudesse deixar aqui uma mensagem final para vocês, mulheres que estão pensando em empreender ou que já estão empreendendo, dá uma olhadinha nessas suas habilidades. Se alguma delas você não está confortável, vê como é que você pode desenvolvê-la, né? Como é que pode melhorar e como é que pode se fazer melhor para que esse processo seja menos doído e mais prazeroso. Claro que tem momentos de dor, mas no frigir dos ovos a coisa é boa. E eu vejo um futuro muito interessante para um empresário no Brasil, porque eu vejo uma mudança de cultura do brasileiro. Eu fui criada, faço parte de uma geração, de uma cultura brasileira em que se você é empresário, você é rico. E se você fica rico é porque roubou. Essa é a máxima que a gente tem aqui no Brasil. Então, o empresário é um ser nefasto, é um ser malvado que maltrata o funcionário. Essa é a visão do brasileiro. O brasileiro tem uma cultura de ser avesso ao empreendedorismo. A minha geração. Mas eu já vejo diferente na geração dos meus filhos, na geração dos meus alunos. A cultura de empreendedorismo por necessidade, porque o ambiente empresarial tem trabalhado assim, os empregos estão sendo gerados com essa necessidade de perfil. Então a gente já começa a falar de uma cultura empreendedora para essa nova geração. Eu acho que isso abre um horizonte de possibilidades para quem está começando a empreender agora, empresariar agora, muito grande. Você vai encontrar um ambiente social e econômico muito mais receptivo para a atividade empresária, que é a força motriz da nossa economia. Né? São os grandes, os pequenos e os médios negócios que geram riqueza, que geram emprego, que geram renda, que pagam impostos para poder sustentar todo o Estado. Enfim, para empreender, junte paixão, junte razão e junte ação. Sem paixão é difícil atravessar os vales profundos dos inícios dos negócios. Sem razão, é muito provável que você quebre a cara na primeira empreitada porque você não fez conta e não teve controle. E sem ação, nada sai do papel. Então alguém tem que dar o primeiro passo e às vezes o primeiro passo é um passo de risco. É sair do emprego que eu tô, é começar um negócio, enfim. Mas eu acredito muito na força realizadora e de jogo de cintura que a mulher tem muito melhor do que o homem. A gente é multifacetado, a gente é multitarefa, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo e a gente tem que entregar, porque a gente tem que alimentar o filho, porque a gente tem que garantir o sustento, porque a gente tem que estar bonito. Então a gente assume tantos papéis que isso traz para a mulher uma flexibilidade muito grande de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E isso é uma vantagem que a gente leva nesse segmento aí de empreender. Então, quem está pensando em empreender, coragem, força, conta, perspectiva, sangue no olho e mão na massa. Beijo para todas.